Deus não consulta o seu passado para cuidar do seu futuro. Me chamo Tamires e vou compartilhar hoje com vocês um tema que foi pedido lá na rede vizinha, que é sobre ensinamentos bíblicos. E eu fiquei pensando qual ensinamento bíblico eu poderia compartilhar com vocês. E eu decidi compartilhar, acho que um dos ensinamentos que tem sido mais forte na minha vida, sobre o quanto que Deus, ele nos ama em atos, palavras e ações. E que quantas vezes eu e você nos sentimos tão não merecedores desse amor. E às vezes nos afastamos do que Ele tem de bom pra gente através das nossas ações, por nos sentirmos culpadas, por nos sentirmos erradas, por nos sentirmos indignas, por nos esquecermos de quem nós somos, que nós somos filha deles. E é interessante que isso é uma verdade tão profunda que a Bíblia ela está repleta de personagens que erraram tanto, mas que foram chamados de filhos de Deus, foram chamados de segundo o coração de Deus. O que é? Eu vou colocar aqui dois exemplos. Um grupo de mulheres e um grupo de homens, porque vale para todo mundo. Mas o que é que, por exemplo, Moisés, que foi o maior líder que Israel já viu. Até hoje Moisés ele é muito lembrado, um dos maiores heróis. O que é que Davi, que foi o maior rei que já existiu em Israel, que levou Israel para o próximo nível também. O que é que Moisés, Davi e o que é que Paulo, que foi o maior missionário que a igreja já viu, foi o grande responsável porque eu e você que não somos judeus conhecêssemos sobre Deus. O que é que esses três personagens, Moisés, Davi e Paulo, eles têm em comum? Para além de estarem na Bíblia, para além de serem grandes personagens que fizeram a história, fizeram a diferença na história, esses três homens, eles foram também assassinos. Moisés matou uma pessoa quando estava ainda no Egito, depois fugiu para o deserto por causa disso. E mesmo depois de ter sido um assassino, matado alguém, ele foi escolhido por Deus para ser o grande libertador do povo dele. Davi, ele já era um grande rei e ele foi e mandou matar, participou de um assassinato que foi de Urias, do homem que ele acabou tendo um caso ali com a esposa de Urias, com Betseba. E mesmo assim depois, Deus disse para ele que ele colocaria a descendência dele por toda a geração, e Davi é um dos antepassados de Jesus. Então, ele continua ali na genealogia de Jesus. E nós temos Paulo, que quando era Saulo ainda, foi e participou do assassinato de Ananias. E quando eu vejo esses três grandes homens, que eles foram assassinos, que talvez seja algo terrível e forte, e eu vejo o amor de Deus, e eu vejo que mesmo depois disso, Deus chamou eles. E é interessante que Paulo, ele estava indo para Damasco, a caminho de Damasco, para perseguir outros cristãos. E tinha acabado de acontecer a morte de Ananias. E Jesus chama ele nesse caminho. Ele não estava indo se arrepender, ele não estava indo se converter, ele estava indo fazer o mal. E Jesus escolhe Paulo ali. E é interessante que quando eu vejo essas três histórias e quando eu olho para os meus erros que eu já cometi, e eu peço que você olhe para os seus erros, será que você tem sido pior do que Paulo foi? Será que você tem sido pior do que Moisés, do que Davi, do que Abraão, do que tantos homens que estão na galeria da fé, que foram elogiados pela fé? E são amados por Deus, são cuidados por Deus. A Bíblia diz que Abraão está ali, junto com ele. Será que quando eu olho para esses homens e eu não vejo, quando eu olho para esses homens e olho para mim, eu consigo ver a misericórdia de Deus na vida desses homens? E o que eu venho falar com você agora e te pedir, na verdade, comece a olhar não para os seus erros, mas olhar para as misericórdias de Deus sobre você, para a graça de Deus sobre você. Deus, ele não olha para o que você faz somente. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não tenha talvez que se arrepender, que mudar os seus comportamentos e que nem que tenha autorização para continuar errando de forma deliberada. Não é sobre isso. Mas todas as vezes que você errar algo, lembra que as misericórdias do Senhor são
as causas de eu não ser consumida, de você não ser consumido. E quando Jesus, ele é entregue ali na cruz para morrer por mim e por você, para ser o sacrifício definitivo. Na hora que isso acontece, o véu que separava os homens comuns de falarem diretamente com Deus, ele se rasgou do alto até baixo. E isso é muito simbólico, porque é como se agora eu tenho livre acesso a Deus. Jesus, ele me faz ter livre acesso. E quando ele faz esse sacrifício por mim e por você, a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus, o Filho dele, para que você tenha vida e vida em abundância. Ele deu a vida dele por você. Então, ele sabia que você ia errar, ele sabia que eu ia errar, ele sabia que a humanidade continuaria errando, mas mesmo assim ele decidiu ir lá se sacrificar na morte mais vergonhosa da época. Mas sabe por quê? Porque ele queria que você soubesse que não precisava esperar que você seria sim ou não perdoado por um sacrifício que viesse. Mas aquele sacrifício, ele era definitivo. Você já é perdoado. Então, quando você pedir perdão para Deus, saiba que você já é perdoado. Não é, será que ele vai me perdoar? Não, e você já é. E todas as vezes que você diz que não se perdoa, toda vez que você não aceita esse perdão de Deus, você está falando para ele que o sacrifício dele não foi em vão, não é tão forte, não é mais forte do que o seu erro. E eu tenho certeza que o seu erro é sim digno de perdão, você é digno de perdão. Claro que quando eu falo sobre isso, às vezes terá consequência, os nossos erros têm consequência, mas eu acredito que todas as vezes que eu entrego os meus erros, quando eu entrego as minhas falhas para Deus, eu entrego para Ele. Eu decido mudar o meu comportamento, eu decido mudar as minhas atitudes. Ele tem o poder de transformar até aquilo que parecia o fim. Ele pode transformar em um novo começo. E eu falei que ia falar das mulheres também, não é? E apesar desses exemplos servirem para homens e para mulheres, na Bíblia nós temos 4 mulheres que são antepassadas de Jesus. Nós temos ali Raabe, que foi Raabe, depois eu vou falar quem foi. Raabe, Tamar, Batseba e Ruth. 4 mulheres. Raabe, Tamar, Ruth e Batseba, que Ruth veio antes. 4 mulheres. Essas 4 mulheres, o que é que elas têm em comum? A Raabe era prostituta lá na época de Jericó, quando o povo de Deus entrou em Jericó, foi ela que salvou os espiões, e a Bíblia fala que ela era prostituta, Raabe. Tamar, ela, nora de Judá, o marido dela morreu, e aí dos outros 2 maridos dela morreu também. Judá disse que daria o filho mais novo para ela. Ele não deu, ficou com medo dos outros morrerem também, e a história fala o porquê que eles morreram. Não vou contar aqui pro vídeo não ficar longo, mas se você ficou curioso, vai lá, tá em Gênesis. E aí, por ele não ter cumprido a promessa e ela queria filhos, ela se fingiu de prostituta, enganou o sogro dela, engravidou do sogro e depois foi, e o sogro não teve mais nada com ela, mas ela foi enganou o sogro e engravidou do sogro. A nora engravidou do sogro. Então nós temos Tamar. Nós temos Ruth, que era uma estrangeira, fora ali de Israel, era viúva, e nada, não estou falando que é errado ou certo, tá? Eu só estou falando, contextualizando, que na época, ser viúva e estrangeira era algo tipo fora, era de outro mundo. E aí Ruth, ela conseguiu casar de novo, casou com Boaz, e ela ali se tornou mãe de Obed. E depois nós temos Betseba, que Betseba, ela teve um caso com Davi, o rei Davi, e depois disso o marido dela estava lá na guerra, ela teve um caso com Davi, ela traiu o marido dela, e nós temos essas 4 mulheres, uma prostituta, uma que enganou e teve um caso com o sogro, por assim dizer, Ruth, que era viúva, que era estrangeira, e nós temos Betseba. Essas 4 mulheres, todas elas estão como antepassadas de Jesus. Elas estão na genealogia de Jesus. E elas não estão lá por acaso. Você sabe por que essas 4 mulheres estão lá? Para dizer para você que Deus não olha para o seu passado, para a sua história, para cuidar do seu futuro. Para dizer que você é importante, que você é tão importante, que independente do que você esteja
Você pode não conseguir mais ser uma antepassada de Jesus porque ele já veio, mas você pode, e você é irmã dele, tá lá na Bíblia, tá? Em Romanos fala, em Coríntios fala, e filha de Deus. E como filha, Deus, ele não olha para os seus erros, mas ele continua te amando demais, muito, muito, muito. Jesus, quando estava na terra, ele mudou a direção para onde ele estava indo e foi lá para Samaria, no meio do dia, no sol quente, escaldante, para falar com uma mulher e dizer que ela era amada, a mulher samaritana. Então, e ele sabia da história dela, mesmo assim ele disse que ela era amada, e ela mudou a história ali de Samaria, falando do que Jesus tinha falado para ela e feito na vida dela. Então, se eu posso trazer um ensinamento para você sobre a Bíblia nos fala que nós temos um Deus piedoso, bondoso, misericordioso. E se você não tem conseguido enxergar isso, aceitar isso e viver isso, comece a enxergar que você é amado, cuidado. Procure alguém de confiança, uma igreja, se quiser vir um dia aqui também conversar comigo, vai ser extraordinário e poderoso demais. Espero que essa palavra que eu trouxe para você tenha servido tanto quanto serve para mim. Em vez de você ficar pensando no seu passado, lembra que Deus não fica lá, catucando o seu passado para cuidar do seu futuro. Deus te abençoe. Ia falar clica não, mas não é clica não, é dá um like, se inscreve no canal, compartilha, comenta e o sininho. Vou aprender. Tchau, Deus te abençoe. Até a próxima.